São quase 6 horas da manhã e hoje a gente vai desenvolver o novo site da Logcode. Mas antes da gente começar o desenvolvimento, eu vou para um pedal de 50 quilômetros. Depois a gente volta para o código e eu mostro para vocês como é que funciona todo esse processo de desenvolvimento, como é que eu estruturo e como é que eu tiro do Figma um desenho para dentro do código. Então eu vou levar vocês comigo agora para o pedal, vou mostrar para vocês várias coisas bacanas e depois a gente vem para o código. Bora? Paramos agora aqui para dar uma descansada e, por curiosidade, a gente está aqui numa localização chamada de Mosquito Grande e a gente está aqui parado numa igreja. É bem comum aqui no interior ter igreja, tem uma igreja e do lado já tem um cemitério. A gente parou aqui para dar uma descansada, é bem bonito o lugar aqui. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, mas depois eu faço um vídeo aí mostrando na frente da igreja. Eu acabei achando um prato aqui, olha que prato bonito. Vamos deixar aqui, né? A gente não sabe o que é, vamos deixar aí. Mas bora lá, bora que ainda tem muito trecho pra gente fazer. Pedal finalizado, cheguei em casa agora, então agora é hora de tomar banho, se arrumar, comer e aí depois a gente vai lá pro código e bora ver projeto em construção. Bom, já estou aqui preparando todo o conteúdo, já abri algumas coisas aqui que a gente vai precisar, né? Já abri o VS Code, já abri o Figma e bora lá, vamos sem enrolação então ver como que eu vou estruturar primeiramente esse projeto. Algumas coisas já estão prontas porque a gente vai estar refazendo o site, então eu vou pegar algumas coisas que já estão prontas e vou trazer para dentro dessa nova estrutura. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui no Figma, ver o que eu vou levar, vou reaproveitar, né? E depois a gente vê o que a gente vai trazer de novo. Então bora lá. Bom, então aqui no Figma, o que a gente vai estar... deixa eu só arrumar aqui, agora sim. Bom, aqui dentro do Figma, né? O que a gente vai estar reaproveitando, né? Se a gente parar para observar, deixa eu abrir até o site da Logcode aqui. Hoje a gente já tem o nosso header, né? E aqui quando o cara passa o mouse por cima, então o nosso estado de over, ele já mostra essa barrinha aqui embaixo, né? E a cor hoje ela fica verde. E se a gente olhar aqui dentro do Figma, isso mudou. Agora a nossa barrinha aqui embaixo, ela está um pouquinho mais grossa, então se vocês perceberem, ela é um pouquinho mais grossa. E a cor, ela não é mais verde. Então agora ela fica, ao invés de cinza, ele fica como um branco e um peso da fonte, né, um font weight como bold. Então essa daqui é a primeira alteração. Então a gente vai reaproveitar o header, porém a gente vai fazer algumas alterações nele. Outra coisa que a gente pode perceber é que aqui na tela principal, a gente, aqui dentro do site da Logcode, hoje a gente tem essas imagens que vão sair tudo fora, né? E aqui também os textos eles estão alinhados, por exemplo, a imagem fica na direita e o texto na esquerda, ou a imagem na direita e o texto aqui na... a imagem fica na esquerda e o texto na direita. Isso vai mudar. Se vocês perceberem aqui, o nosso texto agora está alinhado ao centro, né? E como eu falei, sem nenhuma imagem. Então, o que a gente vai fazer aqui é basicamente remover toda essa parte aqui da nossa, posso dizer top content ou top section, não sei. Mas essa parte de apresentação aqui, então, ela vai cair toda por terra, né? Até o texto a gente não vai estar reaproveitando, então tudo isso daqui vai sair. Além disso, aqui a gente tem essa parte, né? Onde a gente apresenta algum dos nossos programas. Isso daqui é essa seção aqui. Então, essa seção aqui a gente vai tirar ela fora também. E essa seção aqui a gente vai remover o para você começar, porque a gente transformou isso no conteúdo. Então, a gente vai dedicar uma seção específica para apresentar para vocês melhor o canal. Então, a gente removeu esse programa Starter e deixou apenas o Amount e também o Long Cycle Developer. Então,
Essa parte aqui a gente vai remover apenas essa imagem e eu acredito que vai ficar todo o resto ali, né? Então a gente só vai trazer agora o botão de Saiba Mais, né? E aí a gente leva isso para uma outra página, que é a página do Long Cycle Developer. Mesma coisa aqui para dentro do Amount. E aí aqui tem algumas coisas que a gente não tem hoje, como por exemplo essa section que a gente mostra alguns dos nossos números, né? Então a quantidade de devs no YouTube. E quando eu desenvolvi isso daqui, quando eu desenvolvi até isso daqui, eu acho que tinha umas 2 semanas. Então, cara, é muito massa ver como a gente já cresceu. Esse número aqui tá até errado. E esse número de aulas aqui também. E aqui o número de devs na comunidade, eu acredito que até tá correto, mas tem que conferir depois. E aí aqui também tem uma parte da nossa metodologia, como que a gente trabalha. A gente acredita muito em foco, prática e conexão. Não é à toa que aqui dentro do YouTube a gente tem uma série chamada de Carreira em Empreendedorismo, que a gente já trouxe diversas pessoas, como por exemplo o Zeno, o Nauk e diversos outros devs, até o Sibelius é um deles, né? O Sibelius foi até o primeiro. E a gente também acredita muito na conexão, por isso a gente está conectando vocês através do Amount com diversos programadores, como por exemplo a gente trouxe o Branas, o Diego lá da Rocket City e enfim, o Diego até por curiosidade está lá dentro do Carreira Empreendedorismo. E aí aqui a gente tem essa section que a gente tem já hoje, né? Essa parte aqui, a gente só vai reestruturar ela para trazer nesse formato aqui que for muito melhor. E o nosso footer, ele tá dessa forma aqui, então a gente não tem footer, a gente vai precisar construir um footer. Então vamos fazer o seguinte, eu vou começar estruturando essa parte aqui de cima. Então eu vou construir esse nosso header aqui, mudar um pouquinho ele. E aí depois eu te mostro como que eu fiz. Pode ser? Então, bora lá. Bom, já finalizei uma primeira alteração aqui, que é o seguinte. Hoje a gente tem dois menus, né? A gente tem o menu mobile e o menu desktop. E aí tava tudo aqui dentro do header, que depois eu vou até renomear para menu, certo? E aí o que que eu fiz? Eu criei dois tipos, então eu coloquei como desktop menu e mobile menu. E eu até coloquei dentro da própria pasta aqui do header. Por quê? Porque são coisas diferentes e pode ter coisas diferentes lá dentro também. Então, por exemplo, às vezes dentro do menu a gente pode ter, dentro do desktop menu, a gente pode ter algum botão que lá dentro do mobile menu a gente não tenha. Então, por isso que eu resolvi separar. As coisas ficaram mais organizadas, o nosso header aqui, ele ficou mais limpo, mais enxuto, e aqui dentro a gente conseguiu separar. Então, dentro do mobile, a gente separou apenas o que é mobile menu, e dentro do desktop, apenas o que é desktop menu. Então, essa daqui foi uma primeira alteração que a gente fez aqui. Então, bora seguir, bora fazer as próximas alterações. Smoking gun. You got me on the run, we know that will come. We're out till dawn. But how can I hide it without an alibi? Bom, já finalizei aqui duas partes da nossa tela. Então, para a gente dar uma olhada, né? Eu construí o nosso header e também fiz aquela parte ali do over, né? Então aumentei um pouquinho a barrinha ali embaixo, a nossa borda, né? E também coloquei o font weight como bold e a cor branca. E também criei esse botão aqui do entrar. E por enquanto não tá tão certo, né? Se a gente dá uma olhada aqui em cima, a cor do ícone e o ícone ele é um pouquinho mais grosso, mas por enquanto eu mantive assim, depois eu arrumo. Outra coisa que eu fiz aqui também foi já fazer essa parte de baixo, né? Então eu só coloquei realmente o texto, deixei o texto pronto aqui, depois eu faço essa parte do tabs, né? Eu também já fiz essa parte do gradiente, porque aqui o que acontece? Tanto o nosso menu quanto a nossa parte aqui de cima, o nosso header, se assim eu posso chamar, o nosso top content, enfim, a cor que ele utiliza como background a gente chama de medium dark primary, ou seja, a nossa cor dark, só que na forma de medium, digamos assim. Então ela é um roxo um pouquinho mais claro, sabe? A nossa cor aqui a gente utiliza bastante o azul, só que o que a gente fez para o nosso site foi pegar esse azul que a gente utiliza, que é o azul aqui da Dog Code, se a gente dá uma olhada aqui no nosso site, né?
a gente vai ver que, por exemplo, aqui no... Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Mas, por exemplo, o azul que é aplicado aqui dentro até dessas ilustrações é o azul que a gente utiliza, mas não estava tão bom. Então, o que a gente fez? A gente pegou, entrou num carinha muito bom que a gente utiliza bastante, que é o mycolor.space, colocou o azul que a gente utilizava, e aí a gente encontrou uma cor que era um pouco parecida com esse azul. Ele só difundia um pouco, então ele seguia nessa mesma direção, só que ele é mais puxado para um roxo. Eu vi aquilo, fiquei, meu, que cor massa, sabe? Então a gente está utilizando bastante essa cor para primário, né, para Dark Primary, só que aí aqui no site não ia ficar tão bom esse Dark Primary. Ele ia ficar toda a vida essa cor aqui debaixo dessa nossa parte aqui de programas, né? Então o que a gente fez foi criar um medium, uma cor medium do Dark. Então, para não dar aquele baque quando o cara sai do medium para o dark, a gente lançou um linear gradient. E eu achei que ficou bem, bem bonito mesmo o resultado, não dá aquele baque e vai trazendo para o que a gente quer, né? E aí, então, essa daqui foi as duas partes que eu cheguei até então. Outra coisa que eu queria mostrar para ti é o seguinte, aqui dentro, né, do nosso... Deixa eu dar uma olhada aqui se eu me lembro. Ah, é aqui dentro da home, olha só. Aqui eu coloquei uma imagem, porque eu queria colocar essa imagem de fundo aqui, né? E eu prefiro não utilizar o background image, eu preferi utilizar uma imagem com position absolute. Eu achei que ficou bem mais interessante. Só que é o seguinte, a gente está utilizando, eu não te contei ainda, mas a gente está utilizando aqui dentro o Next e também o Chakra UI, as duas coisas principais. E aí, como que a gente traz os estilos do Next os estilos do Chakra para dentro da imagem do Next? Como é que a gente faz isso? Para isso, o Chakra ele dispõe dessa função aqui que eles estão chamando de factory, sabe? É tipo uma fábrica de componentes. E aí o que acontece? Tu invoca essa função passando qual que é o componente que tu quer. Então, por exemplo, eu quero criar um botão, eu quero criar uma imagem, enfim. E aí, a partir disso, tu pode definir alguns estilos por default. Aqui eu coloquei, mas não precisava, tá? Um base style com width de 100% e um height de 100%. Também estou passando aqui uma função chamada de should forward prop, ou seja, quais são as propriedades que eu quero que sejam enviadas aqui para esse meu componente que o Chakra está criando, ou seja, essa imagem que eu estou criando do Next a partir do Chakra. Ficou um pouco confuso, né? Mas calma lá. Então, por exemplo, aqui ó, eu passo para o Chakra dizendo, olha, eu quero que tu monte uma imagem com base na imagem do Next. E eu quero que tu me envie a propriedade width, ou melhor, a propriedade source, out e também a layout. Aí quando eu invocar essa imagem e passar source, out e layout, o Chakra ele vai passar para mim os estilos. E por que eu estou fazendo isso, né? Porque agora eu poderia muito bem passar um position absoluto. Então agora essa minha imagem do Next, ela tem todos os estilos que eu quiser que vem lá de dentro do Chakra UI. Isso daqui é muito massa, porque a gente pode estilizar da forma que a gente quiser. A gente poderia passar borda, a gente poderia passar tamanho, a gente poderia passar, sei lá, cor, enfim. Tem uma série de estilos que a gente poderia passar. Isso daqui é bem interessante. Então, cara, foi basicamente isso daqui que eu fiz. Tu deve estar te perguntando o que é esse cart open, né? O que é essa constante. Daqui, se não sabe, é chamado de feature flag. Ou seja, quando algo for verdade, faça algo para mim, entendeu? E por que eu estou fazendo isso? Porque como a gente não tem um banco de dados, né? Como é que eu vou controlar se o nosso carrinho está aberto ou fechado? Por isso eu decidi utilizar uma feature flag. Então, aqui eu estou utilizando cart open, ou seja, carrinho aberto, como false. Quando esse carrinho for aberto, eu vou lá e troco para true, e aí eu mostro algumas coisas. Nesse caso aqui, ó, eu mostro o botão, eu deixei até comentado por enquanto, mas depois quando o carrinho estiver aberto, eu descomento isso daqui. Eu poderia fazer assim, né? Porque ainda não está pronta essa parte, mas depois que estiver pronto, então vamos te mostrar aqui na prática, ó. Eu vou botar aqui true, certo? A gente vem aqui, ó, olha só, acelerar minha carreira, um botão que não estava até então. E aí se eu mudo isso daqui para false, o botão ele sai. Então essa é a ideia por trás de uma feature flag. E claro, isso daqui é a forma mais simples da gente implementar um feature flag. Isso aqui poderia ser implementado de diversas formas. A gente poderia trazer com base num resultado que vem de uma API, né? Então buscou no banco, o resultado é esse, tá? Então daí mostra isso, senão mostra aquilo, entendeu? Essa é a ideia por trás da feature flag.
E tá aí mais um conhecimento para tua caixinha. Então, bora continuar, eu tenho muita coisa para construir aqui dentro e depois eu volto para te mostrar mais algumas coisas que eu construí. Turma, já finalizei boa parte aqui da nossa tela da Home e eu quero mostrar para ti alguns probleminhas que eu tive, como que eu resolvi e também qual que é o progresso, onde é que a gente já chegou até então. Bora lá ver? Então é o seguinte, deixa eu abrir aqui o Chrome. Aqui. E esse daqui então é o progresso até então. E olha só, a primeira coisa que eu fiz aqui já foi adicionar uma animação. Então, quando a gente vai scrollando aqui nessa tela, olha só, as coisas elas não aparecem de repente, elas vão aparecendo aos poucos. Então, eu adicionei essa animação aqui, ficou bem bacana, na minha opinião. Olha só. E aí aqui agora, então, eu cheguei até essa parte aqui. E é isso que eu queria mostrar para ti, sobre essa animação, como que ela foi feita. E também eu queria mostrar para ti principalmente essa parte aqui dos tabs, que eu tive um certo trabalhinho para fazer ficar dessa forma aqui. Então, tu pode ver que, por exemplo, quando está ativo, né, a cor ele tá com um branco, não tá cinza, e ele também tá com font weight o medium, né? Então, vamos lá, como é que eu fiz isso, né? Primeira coisa, vamos te mostrar esse componente da animação. Então, esse daqui é o componente da animação, e o que eu fiz, basicamente, foi instalar o Framer Motion. E aí aqui eu digo que, inicialmente, eu quero que os componentes eles apareçam invisíveis, ou seja, hidden, certo? E enquanto estiver na tela, ou seja, enquanto o meu cursor estiver ali, eu quero que estejam visíveis. E aí aqui eu coloco algumas coisas, ó, como por exemplo a transição, ou seja, qual que é a duração entre não estar visível e estar visível. Então botei uma duração de 0.6. E aí aqui quando estiver visível, eu quero que o opacity seja 1 e o scale 1. E quando estiver invisível, o opacity eu quero 0 e o scale eu quero 0. Ou seja, ele sempre vai sair dessa escala de 0 para 1 ou de 1 para 0 numa duração de 0.6. E esse componente aqui ele ficou bem genérico, então ficou bem bacana. E aí eu utilizo ele dessa forma aqui, ó. Então eu passo geralmente em volta de onde eu quero animar. Então eu estou colocando entre os itens, né? E aí por isso que acontece esse estilo de animação aqui, ó. Onde a gente tem, por exemplo, né? Deixa eu arrastar aqui de novo para tu ver, ó. Então agora eu vou passar o mouse, ó, tô arrastando. Beleza? Ó, apareceu somente esse daqui e o que está embaixo ainda não apareceu. Por quê? Porque eu coloquei por volta dos componentes em si, não por volta de todos os componentes. Não ficou tipo um container geral. Agora a gente vai passar, olha só. De novo, ele está animando bem devagar cada componente. Outra coisa que eu fiz aqui foi referente então aos tabs. Como eu estou utilizando aqui o Chakra UI, o que acontece, né? Dentro do Chakra UI a gente tem esse tabs, e se tu não sabe, o Chakra UI ele implementa toda essa parte de UI declarativa. Temos até um vídeo aqui no canal, então se quiser ver um vídeo mais detalhado onde a gente mostra essa prática, esse desenvolvimento na prática, né, com o Chakra UI, eu vou deixar aqui na descrição, é o vídeo de Data Fetching aqui dentro do React, certo? Mas bora lá. Então aqui eu implementei esse componente de tabs, e aí aqui o que eu fiz, né? Eu coloquei essas três propriedades aqui, o Selected, o Active e o Focus. E aí o que eu fiz? Eu coloquei tanto o color como o font weight como inherit, ou seja, eu quero que herde do pai. E aí aqui no meu tab, que é o pai do meu text, eu coloquei tanto o color quanto o font weight como bold. E aí quando tiver selecionado, eu troco para um color FFF, ou seja, branco, e um font weight como medium. Dessa forma, eu consigo pegar e trocar como a gente fez ali, né? Então, quando está selecionado, está com branco e está com font weight, que é uma das coisas que a gente precisava fazer, né? Outra coisa que eu fiz aqui também, olha só, se tu perceber, antes a minha imagem, ela tava, quando eu puxava, né, quando eu arrastava, a minha imagem ela vinha junto. Isso não é muito bom. Então o que eu fiz, né? Deixa eu te mostrar aqui. Aqui dentro eu coloquei, deixa eu ver, aqui tem uma imagem, eu coloquei um pointer events como none. Dessa forma eu passo esse prevent, né, ou seja, eu bloqueio essa ação de arrastar a minha imagem.
Além disso, eu também organizei algumas coisas aqui dentro da pasta de components, que estava meio bagunçado. E eu não gosto de coisa bagunçada, eu gosto das coisas bem organizadinhas. E como a gente vai ter, deixa eu abrir o Figma aqui para te mostrar, né? A gente vai ter 3 páginas, né? A gente vai ter nossa home, tem mais, na verdade, que 3, né? São 4, na verdade vai ter 5, mas enfim. A gente tem a nossa home, a gente tem a tela, a página do Long Cycle Developer, a página do conteúdo e a página do Amount, certo? O que acontece? Cada página tem os seus respectivos componentes, ou seja, aqui dentro da home a gente vai ter o nosso header, aí vai ter a parte dos programas, aí vai ter a parte da metodologia, aí vai ter a parte do que a galera está falando, né? E aí vai ter o nosso footer. Ou seja, na home a gente tem 1, 2, 3 e 4 componentes, né? Então, tu concorda comigo que se a gente separasse isso por página ficaria mais interessante? Luiz, como assim? Componentes por página. Então, a gente vem aqui dentro da pasta de components e separa. Então, vai ter a home, seus componentes. Vai ter o Long Cycle Developer, seus componentes. Vai ter o conteúdo, seus componentes. Assim, a gente consegue separar as coisas e saber onde é que cada coisa está. Então, por exemplo, puta, como é que eu busco aquele componente que está lá na home? Como é que eu pego esse componente, por exemplo aqui, ó, aqui na home a gente tem a parte de metodologia. Meu, onde é que está localizado esse componente de metodologia? Como é que está o nome dele? Sabe? Daqui a um ano, como é que eu vou lembrar disso? Não vou lembrar, sabe? Então, se eu separar por pasta, então, por exemplo, beleza, é um componente que está na home. Beleza, eu vou lá dentro de components, home. Qual que é o componente? Vou olhando, talvez methodology, tá ligado? Tipo de metodologia. Então, talvez fazendo dessa forma, eu acredito que fique muito mais fácil para organizar e as coisas consigam crescer muito mais fácil. Então, foi esse minha atualização até agora. Eu vou continuar desenvolvendo aqui, que tem bastante coisa para a gente desenvolver, não é mesmo? Eu ainda preciso terminar essa parte da metodologia. Essa parte aqui do que os devs estão falando não vai ser difícil. O que a gente precisa fazer aqui é só criar um grid mesmo. Então, a gente cria um grid. E aí aqui vem o pulo do gato, porque esse nosso grid ele precisa ter duas opções. Quando está no desktop, tem que ser 2 colunas. Quando está no mobile, ele tem que ter 2 linhas, né? Então, como é que a gente faz isso? Depois eu vou te mostrar. Então, eu vou continuar desenvolvendo essa parte aqui, porque vai ficar bem legal mesmo isso daqui. E aí depois falta o header. E aí depois, cara, é só pegar tudo isso aqui e replicar para as demais páginas. Então, vou continuar desenvolvendo aqui e depois a gente volta para as atualizações e eu te mostro essa parte da home desenvolvida. Turma, finalizei a construção da nossa página da home. E eu quero te mostrar como é que ficou esse resultado final, como é que ficou essa página da home, te mostrar algumas decisões que eu tomei aqui no meio do desenvolvimento, como por exemplo, eu tinha falado que essa parte aqui das recomendações, essa parte da prova social, a gente ia fazer utilizando grid, né? Só que enquanto estava desenvolvendo, eu vi que utilizar grid não era a melhor opção. A melhor opção era utilizar o flex. Eu quero te mostrar por que eu decidi isso, né? E como é que eu construí essa parte. Então, vem cá, vamos dar uma olhada aqui como é que ficou a parte da home finalizada. Então, aqui, né, eu já tinha te mostrado a parte das animações, ficou realmente bem bacana, gostei muito dessa animação aqui, né? E aqui, então, ficou essa última parte, a parte aqui das recomendações. E vamos lá, primeiramente, por que eu decidi utilizar o Flex, né? Bom, deixa eu abrir aqui e deixa eu te mostrar como ficou. Aqui, né, o que eu fiz, então? Coloquei basicamente só um flex mesmo, deixei aquele width de 100%. Luiz, por que tu está utilizando esse width aqui 100%, 100%, 1120, 1184 aqui? Então, aqui dentro do chakra, a gente consegue definir responsividade dessa forma. Então, a gente passa um array e coloca quais que são os tamanhos que a gente quer. Então, aqui seria para Small, para MD, para LG e para Big Screens. Se não me engano, as definições, né? A gente poderia ver isso, se não me engano, tem a parte de Themes aqui. Opa! Deixa eu ver. Tem aqui, ó. SM, MD, LG e XL. São os breakpoints, né, do nosso padrão responsivo.
E aí, então, aqui ficaria PSM, MD, LG e XL. Então, quando for, por exemplo, um celular, eu quero que ocupe 100%. Quando for, por exemplo, um tablet, também 100%. Quando for um laptop, 1120. Quando for big screens, aí sim 1184. Entendeu? Ah, e por que que tu está fazendo dessa forma? Por que que tu está definindo em cada tela? Porque, por exemplo, a estrutura que eu montei aqui, claro que depois isso daqui pode acabar mudando, né? Isso daqui não pode ser que não fique assim para sempre, e essa não é a ideia, né? E, enfim, por exemplo, aqui dentro do nosso header, do nosso menu, quer dizer, eu quero que a cor dele seja esse roxo aqui, ou seja, não vai seguir o mesmo roxo do background, né, que eu defini lá dentro dos estilos globais, e eu quero que ele cresça até esse tamanho aqui. Então, por isso que eu defini dessa forma, né? Aí eu consigo dizer que o conteúdo vai ser alinhado ao centro e também consigo colocar um background diferente. Por isso que eu estou definindo para cada componente. Mas, como eu falei, isso daqui não é uma estrutura que vai ficar para sempre. Pode ser que daqui a um tempo mude, né? Outra coisa, a gente tem também esses dividers aqui, né? Chamado de dividers dentro do chakra, essas linhas aqui. Como é que eu vou definir essas linhas com um width de 100%, se, por exemplo, eu definir que eu quero um max width de 1120, por exemplo? Não consigo. Então, por isso que eu tomei essa decisão de em cada tela, ou melhor, cada tela, cada componente, colocar dessa forma aqui, certo? E, de novo, vamos lá. Por que que eu decidi utilizar o Flex e não utilizar, por exemplo, o Grid? Cara, durante o desenvolvimento eu vi que para mim ia ficar mais fácil controlar futuramente a parte do mobile, que eu ainda não fiz, eu vou fazer depois, né? Mas para mim ficaria mais fácil. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer o seguinte, no mobile eu quero que caia. Então, em vez de ficar lado a lado, eu quero que fique um embaixo do outro. Então eu faço o seguinte, eu só vim aqui no meu Flex Direction e faço isso daqui, ó, que é aquela ideia que eu te falei. Então aqui eu boto como column, né? E aí aqui eu poderia botar, por exemplo, row, não é o nosso caso, né? Mas se eu quisesse, por exemplo, no mobile, no desktop ficar lado a lado e no mobile ficar um abaixo do outro, eu só faria isso daqui. E aí segue aquela ideia dos breakpoints que eu te falei. Então isso aqui é uma parada do Chakra bem bacana e que eu acho muito massa, sabe? Deixa as coisas mais fluidas. Então vamos voltar aqui. Então esse daqui foi o progresso que eu cheguei até então. E agora, qual que vai ser os próximos passos? O que que vai acontecer daqui para frente? Cara, durante o desenvolvimento de uma aplicação, geralmente o começo, esse sair do passo zero e ir para o passo 1 ou 2, geralmente é o mais difícil. Por que que eu falo isso? Porque, cara, tu geralmente não tem as coisas prontas. Nesse meu caso, eu tinha algumas coisas prontas, eu aproveitei algumas coisas, porém não foi 100%. Essa parte, por exemplo, como eu te falei aqui da metodologia, eu não tinha, eu tive que criar. Essa parte aqui das recomendações, eu tinha, só que não era dessa forma. Eu tive que reaproveitar o que eu tinha, mas criar uma parte nova. Mesma coisa para essa parte aqui dos nossos números. Então, qual que vai ser os próximos passos? Cara, agora que eu já tenho um starter, agora que eu já tenho um ponto de partida, basta eu pegar o que eu já tenho e replicar para os outros lugares. Então, se a gente olhar aqui dentro da tela do Long Cycle Developer, a gente tem praticamente o mesmo header aqui, né? Então, tem a mesma imagem, aqui o texto segue a mesma coisa, a única coisa que muda é que a gente tem uma logo. Aqui embaixo, a gente também tem praticamente o mesmo padrão, só muda que a gente não vai ter as tabs. Essa parte aqui das trilhas, né? Contando as nossas trilhas, a gente já tem. Se eu acessar a parte do site, aqui embaixo, ó, a gente tem uma parte das trilhas. Então eu vou conseguir reaproveitar. Tudo ainda não sei, mas uma boa parte eu sei que eu vou conseguir reaproveitar. Essa parte aqui que conta, né, sobre o Deep Learning, a gente não tem ainda. Então eu vou ter que fazer. Então tu tá vendo que eu parti de um ponto onde eu não tinha nada para um ponto onde agora eu sirvo de base para toda a minha aplicação. Algum componente ou outro eu vou ter que acabar criando, mas vai ser lá um caso ou outro. Não vai ser mais, por exemplo, 4 ou 5 componentes. Então, cara, o começo sempre vai ser mais difícil. Mas depois que tu partiu desse começo, tu sempre tem um ponto de partida, coisas que tu pode reaproveitar. Isso é muito massa. Então, nesse vlog aqui foi isso. Eu espero que tu tenha gostado desse vlog, tenha gostado desse passeio aí comigo de bicicleta. Diz aí nos comentários se tu curtiu esse formato de vídeo, se ficou bacana, se tu acha que eu devo trazer esse formato, né? E também diz se tu curtiu essas paisagens que eu te levei, esses pontos históricos aqui da minha região, certo? E, com certeza, quer ver o site finalizado?
corre lá então no nosso site, dogcode.dev. Fechado? A gente se vê num próximo vlog ou no próximo vídeo. Valeu!